Este 10 por 1 é com Romeu Zema, pré-candidato a governador do estado de Minas Gerais, e é uma parceria com o jornal 7 Dias. Romeu Zema Neto tem 53 anos, é mineiro de Araxá e vai ser o candidato do Partido Novo ao posto máximo do Executivo Estadual, trazendo ideias liberais para tentar assumir o cargo de governador do estado. Empresário bem-sucedido, Romeu Zema, até o ano de 2016, liderou uma rede de negócios com faturamento anual na casa dos 4 bilhões de reais. E agora quer trazer para a esfera pública as práticas de governança que manteve nas suas empresas ao longo dos 95 anos de existência do grupo. Nos conta a motivação para a sua candidatura, quais são para ele os principais problemas do estado, suas prioridades, soluções e como pretende retornar ao crescimento. Fala como ter governabilidade sem fazer coligações, onde cortar despesas, onde investir, as propostas para saúde, segurança, educação e infraestrutura e outros pontos de relevância. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Romeu, por que governador? Juninho, foi uma coincidência. Eu fui convidado pelo Partido Novo ano passado e estava aí numa fase da minha vida que me possibilitava aceitar esse convite. A empresa profissionalizada, minha sucessão já tinha sido feita e eu já havia avaliado que a empresa anda sozinha, sem necessidade da minha presença, e que eu tinha essa dívida com o Estado de Minas, que precisava ir atrás desse prejuízo de nunca ter participado de política. Então, aos 53 anos, acabei mudando por completo a minha trajetória. É possível ter governabilidade sem fazer aí as coligações? É mais trabalhoso, mas é possível. Na hora que você demonstra que você tem um projeto sério, que você tem propostas boas, com toda certeza, quem está lá na Assembleia vai querer contribuir com o povo. Qual é a sua opinião sobre a meritocracia? Eu sou totalmente favorável à meritocracia. Eu acho que toda pessoa que tem um problema cardíaco faz isso na hora de procurar o seu cardiologista. Vai atrás de um bom cardiologista porque quer resolver o problema. E nós precisamos colocar isso dentro do Estado. Para resolver o problema do Estado, nós precisamos ter pessoas competentes. O raciocínio é exatamente igual. Mas com uma legislação tão protecionista ao funcionalismo público, como estabelecer meritocracia na esfera administrativa? Eu te diria que a legislação, com o tempo, vai precisar ser alterada, principalmente a legislação federal, que acoberta muita ineficiência. Mas esse processo ele vai ser gradual, nada se faz de um dia para o outro num país igual o Brasil, onde o legislativo é moroso para poder votar. Mas o que eu quero deixar muito claro é o seguinte: nós estamos iniciando esse processo de mudança. E o tempo é indefinido para quanto isso vai terminar. Quais são os principais problemas de Minas Gerais hoje? O grande problema de Minas Gerais se chama déficit público. A falta de dinheiro é a mãe de todos os problemas, é a origem de todos os males. Nós temos aí um funcionalismo público insatisfeitíssimo, porque não tem recebido os seus vencimentos em dia. Os prefeitos a mesma coisa, porque não têm recebido os repasses. E a população também, porque dentro dessa situação, quem é comerciante deixa de receber em dia a venda que fez para um funcionário público. Quem está doente vai num posto de saúde e não tem o medicamento ou não tem um atendimento adequado. Então, na hora que esse problema financeiro do Estado for solucionado, tudo tende a melhorar. E isso tem de ser a grande prioridade do próximo governo. Onde investir, a primeiro plano? O grande investimento que o governo de Minas precisa fazer é para aumentar a eficiência da gestão pública. Então, é contratar pessoas qualificadas para que a eficiência aumente e que contribua para resolver esse problema do desbalanceamento financeiro que o Estado tem hoje. E a prioridade sempre vai ser a educação, vai ser a questão da saúde. Quando a saúde deixa de atender adequadamente, pessoas perdem vidas. Então, esse sempre vai ser a nossa prioridade. Como fazer uma campanha sem contar com fundo partidário?
trabalhando muito. Eu digo que nós vamos ser a pré-campanha que mais vai visitar cidades e a que menos vai gastar. Nós do setor privado estamos acostumados a acordarmos 6 horas da manhã e pararmos na hora que precisar, quando o dia encerrar mesmo. E temos um pique muito diferente, então temos feito aí uma pré-campanha, eu diria, muito mais intensa do que os concorrentes. Como reduzir tributos e quitar a dívida pública? Eu te diria que primeiro nós vamos cortando nas despesas e à medida que isso for acontecendo, nós vamos reduzindo os tributos. E a dívida vai caindo automaticamente à medida que você tem contas equilibradas. O que você pensa sobre a guerra fiscal? A guerra fiscal, num ponto, ela é boa, que ela faz com que os estados tenham de ser mais eficientes, mas é necessário ter um piso, porque os estados não podem também começar a pagar para atrair indústrias como alguns já fizeram. O que você pretende fazer com a CEMIG? A CEMIG, por ser uma empresa estatal e estar longe de ser uma empresa eficiente, ela precisa ser privatizada, mas só o será com um processo extremamente transparente e se ela também for trazer benefícios para o consumidor. Copasa. A mesma coisa. Somos contrário ao Estado estar fazendo gestão de empresas. O Estado nunca foi um bom gestor. O setor privado faz isso com muito mais eficiência do que o Estado. E lembro que o Estado já tem uma tarefa monstruosa na hora que nós falamos que ele precisa cuidar de saúde, educação e segurança. Vamos para a sua agenda de governo, saúde. É a grande prioridade. E melhorando a eficiência da saúde, direcionando os investimentos de forma mais adequada, tendo uma melhor gestão. Eu falo que hoje na saúde se joga fora medicamento que está vencendo a data de validade e se compra medicamento mais caro, você já consegue fazer muitas coisas com a melhor gestão. Hospitais regionais. São extremamente importantes, mas nessa atual conjuntura econômica de Minas Gerais, nessa atual situação financeira, é um projeto que tem de ficar em suspenso. Seria uma irresponsabilidade minha e de qualquer outro pré-candidato falar que vai concluir esses hospitais, porque realmente não existe o mínimo fundamento financeiro para tal. Segurança pública. É extremamente relevante. Minas Gerais tem piorado os índices de violência e nós temos aqui em Minas esse problema da superlotação e temos cerca de 40% dos presos que são de baixa periculosidade provisórios. Temos de tomar uma solução urgente, porque pessoas muito mais perigosas estão com mandato de prisão expedidos e a polícia não vai atrás devido a essa lotação dos presídios. Educação. É uma área que tem sido relegada a um segundo plano. O Brasil é onde as professoras mais ganham abaixo da média de cargos públicos e é essencial que isso seja corrigido. Mas com essa atual situação financeira do Estado, mais uma vez é impossível. Pequeno e médio empreendedor. Precisam ser lembrados, eu gosto muito de lembrar que o pequeno produtor rural é não só esquecido, como prejudicado pelo Estado. Tenho conhecimento de pessoas que estão deixando a sua propriedade rural, onde produzem leite, fazem queijo, porque vai lá um fiscal da vigilância sanitária e quer que ele faça um investimento igual um grande laticínio faz. Como que esse produtor vai sobreviver tendo de fazer um investimento que muitas vezes é 2 anos da receita que ele tem naquela propriedade? Um pensamento seu, como trazer de volta os mineiros e o minério? Minas realmente precisa se reinventar. Infelizmente, os nossos últimos governos foram desastrosos e a situação atual demonstra claramente o que aconteceu em Minas. Nós temos governador e ex-governadores que estão mais para ir para o presídio do que talvez para livros de histórias. Então, Minas, infelizmente, teve aí uma série de coincidências ruins que fez com que chegássemos a essa situação.
É um estado que depende muito ainda da mineração, mas precisamos ter uma economia mais diversificada para não ficarmos tão dependentes de um único setor. Infraestrutura. Extremamente importante. Estive em Itabira há pouco tempo e fica claro que algumas minas de Minas Gerais, como a de ferro de Itabira, têm uma vida útil de mais 10, 15 anos e uma cidade não pode ficar dependendo de um único setor. E para isso é necessário infraestrutura. Um dos problemas de Itabira é que ela se liga ao mundo pela 381. E a 381 hoje é uma das estradas mais perigosas e mais difíceis de se transitar. Nenhuma empresa vai se instalar naquela cidade se a questão da 381 não for resolvida. O que você pensa sobre as startups? Extremamente importantes. Tivemos a felicidade de, no ano passado, a Prefeitura de Belo Horizonte não ter ampliado o ISS dessas empresas, que iríamos perder mais dessas empresas ainda. E um dos que evitou esse aumento do ISS foi o Matheus Simões, em Belo Horizonte, e temos de ter um ambiente que atraia esse tipo de empreendimento, e não que seja um ambiente que afugente os empreendedores, como às vezes tem acontecido. Alguma atenção especial para idosos e mulheres? Acabou. Agradeço a participação. Tem uma campainha. Acabou os 10 minutos. Até semana que vem com o próximo convidado no 10 por 1. Tchau.